Já estamos aqui aguardando os nossos companheiros. Boa noite. Estamos aqui já aguardando os nossos companheiros do estudo. Já está quase na hora, para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Sejam bem-vindos. Todos nós que estamos buscando esse aprendizado, né? Tamanha importância para todos nós, seguindo os preceitos do Mestre Jesus e estando aqui, transmitindo esses ensinamentos que os Espíritos trouxeram para nós, para que a gente possa melhorar, né, o nosso dia a dia, melhorar a nossa vida e cada dia mais a gente possa seguir essas pequenas lições, e são lições extremamente importantes, que às vezes a gente passa na vida da gente, a gente passa por elas, e às vezes a gente nem observa o quanto é a bondade. Boa noite, Neide. Boa noite, Zé Luiz. Que bom que vocês estão aqui. Companheiros de jornada. O Neide com friozinho por aqui. Aí também deve estar gelado, né? Então nós vamos aprendendo com os ensinamentos e vamos observando que determinadas coisas na vida da gente, a gente não imagina o quanto a espiritualidade, o quanto os nossos amigos benfeitores nos auxiliam, né? Nos ajudam na nossa caminhada. E é interessante cada vez que a gente observa os ensinamentos e a importância da gente estar sempre ligado, né, à espiritualidade, a gente estar sempre ligado aos mentores, que com certeza todos os dias estão junto conosco, né? Eu acho que já deu na hora. Agora o Google ainda conta para nós ainda que passou de um tempinho e as corta nós, né? Então, nós temos que ser muito práticos e obedecer bastante o horário, né? A gente vai iniciando, já são 7 horas. Os nossos companheiros que forem chegando, eles vão já pegando os ensinamentos, né? Então a gente vai elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, buscando as luzes do Mestre Jesus, para que nós possamos aprender com as lições que nos são dadas pelos Espíritos amigos e também pelo Evangelho de Jesus, que nós, ao interpretar, aprendemos com a simplicidade das explicações dos Espíritos amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos fortalecendo, nos amparando, guiando os nossos passos e inspirando os nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho hoje é do capítulo 15, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhes disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, no capítulo 13, no versículo de 34 a 40. Sejam bem-vindos os nossos companheiros, que bom que estão chegando aí, os que estão conosco todos os dias, todas as segundas-feiras, né, nesse estudo. E é muito bom a gente receber todos. Silvestre, boa noite, né? Eu vejo alguns
mandando mensagem, alguns eu vejo, gente. Outros eu não sei. Cadu, oi, boa noite. Obrigada. Bons estudos para nós, muito obrigada. Então, nós vamos ver, então, né, que na semana passada, os nossos companheiros foram fazer o socorro lá na casa da Marina, né? Eles terminaram o socorro deles, evidentemente, o suporte deles era voltar para a mansão. Lá era onde eles tinham porto seguro para a continuidade, né, dos seus estudos. Como eles estavam lá há bastante tempo, eles terminavam cada estudo e eles, então, refaziam as suas energias e renovavam também as suas questões, as suas dificuldades com o Silas lá na mansão. E eles estavam, né, fazendo na mansão, o Hilário e o André descobriu que o Silas dava assistência a muitas pessoas que eram responsáveis, a mansão era responsável por eles, e eles então davam muita assistência aqui na terra às pessoas lá que vinham ligadas à mansão. E de repente, né, eles percebem então que precisava de uma assistência que eles estavam dando, e eles vão com o Silas na assistência a uma casa. Lá nesta casa, eles então percebem, né, que era um casal, um homem de mais ou menos 35 anos, a esposa, o homem chamava Ildeu, a Marcela, que era a esposa dele, e eles tinham 3 filhos, que eram o Roberto, a Sônia e a Márcia. O Roberto, 9 anos mais ou menos, e a Sônia e a Márcia eram mais novas. E ali tudo, né, naquela casa, era assim um descontrole total, porque o Ildeu não conformava com a questão do casamento, ele não conformava com a vida de casado, ele não conformava com a esposa, né, e era assim uma briga constante. Mas isso não era somente pelos fatos que eles estavam tendo em relação às brigas, era porque ele tinha um comportamento muito estranho mesmo em relação ao casamento. E já nessa existência, ele tinha envolvido com uma outra moça chamada Mara. E com esse envolvimento, o que acontece? Ele então achava, né, cada vez que ele voltava para casa, ele achava assim um horror. E começava sempre a xingar, a brigar, né, porque para ele era uma vida muito sofrida, a casa era um sofrimento, a mulher era a pessoa que ele não queria, era uma pessoa que estava prejudicando ele na vida, que ele já estava cansado de trabalhar, de fazer tudo enquanto há para cuidar da casa, e que ele não tinha alegria, que ele não tinha felicidade. E a gente sabe, né, que muitas vezes a gente já ouviu essas questões das pessoas reclamando do companheiro, uma vez que às vezes não está satisfeito com a vida, não está satisfeito com a família, e ele então, né, pensando na outra moça, ele estava usando desse recurso, né, de realmente xingar a família, xingar a mulher, brigar bastante com ela, e ela então tinha aquela tristeza, né, a Marcela tinha aquela tristeza, porque sabia que ele tinha um problema, sabia que ele tinha uma questão fora de casa, que ele tinha a sua forma inconsequente, leviana, né, que com certeza tinha alguma coisa de errado. E essa Mara era a amante dele, e ela fazia de tudo, né, para que ele pudesse então largar a família, para que ele pudesse envolver com ela. E ela era uma pessoa leviana e inconsequente, mas para ele estava achando o máximo, né? A esposa não valia nada, mas essa era a maravilha que ele estava encontrando, era a felicidade que ele estava procurando fora de casa. E a Marcela, que era a esposa, ela resistia tudo, porque ela foi educada para isso, ela foi educada para tomar conta da casa, do lar e tudo, ela então resistia a tudo, porque a Mara, né, ela mandava cartas anônimas para ela, mandava agressões, e ela escondia tudo do marido para que tentar segurar as pontas, né, do casamento, tentar segurar, manter aquela união. E aí ela queimava as cartas que ela recebia, e cada vez que acontecia isso,
ela reunia com os filhos, né, e começava a rezar. Então ela rezava pedindo o Pai do céu para ajudar o papai, pedindo para que ele tivesse vida, saúde, que ele tivesse um controle, então para socorrer, proteger ele. Então esse era o recurso, né, que ela encontrava. E então, quando dava tarde da noite, o marido chegava. E diante da sua irresponsabilidade, né, diante daquela irresponsabilidade do casamento, ele já chegava um pouco alcoolizado e demonstrava, né, de onde ele estava vindo. Por que ele estava vindo daquele jeito e de onde ele estava vindo. Ele não queria esconder aquela situação. E imediatamente ele então começava com os xingamentos. E aí ele xingava a mulher, xingava a vida, xingava as dificuldades, xingava a obrigação que ele tinha com a esposa, falava que ela não devia nem de ter nascido, que ela era um estorvo na vida dele, que ela não trabalhava, que ele quase morria de tanto trabalhar e não tinha vida nenhuma, que ele não tinha sossego, e era uma reclamação sem fim diante daquela esposa que ali estava, que cuidava da família, que cuidava dos filhos. E a mulher, às vezes, não é que contestava, mas ela ia explicar para ele que ela tinha os cuidados, que sempre que ela podia, ela lavava uma roupa para fora, mas que era só isso que ela podia fazer. E ele não se conformava, né? Porque estava vendo a mulher ali um pouco desleixada com as atividades da casa e pensava logo na Mara, né? Nas felicidades, na alegria, que deveria ser a mulher ideal para ele. E a Marcela, né? Infelizmente, diante daqueles xingamentos, a Marcela começava a chorar. E ela falava das condições dela, de tudo que ela podia fazer, e ela começava a chorar. E quando ela começava a chorar, diante dos impropérios que o Ildeu falava para ela então, o filho dela, né, que era o Roberto, que era o mais velho, que tinha 9 anos, ele então abraçava a mãe, né, naquele sentido assim, de proteger, de dó dela, de escutar aquilo tudo que o pai estava falando, né. Aí é que o pai ficava irritado mesmo, né, quando ele via o menino querendo proteger a mãe, ele então gritava com o menino, agredia, batia no menino, dizendo, né, que tinha vontade de matar aquele menino e que era uma criança que ele não gostava e partia mesmo para a agressão com o menino. A mãe, desorientada, sem saber o que fazer, acudindo o menino, socorrendo o filho, eles então, né, começavam então a chorar. Né? A mãe e os filhos então começavam a chorar. E aí, nesse sentido, ela ia ajudar as filhas para dormir, colocava os filhos para dormir e ficava ao lado dos filhos ali, naquele sofrimento, né, de ver aquela situação na casa dela. E assim aconteceu várias vezes, né? Esse quadro assim continuou por vários dias e mesmo com o auxílio do Silas, que dava assistência àquela casa, aquele quadro continuou por algum tempo, com a Marcela, com os filhos, mesmo com a assistência do Silas. O Ildeu não melhorava, né? Ele recebia as energias, ele recebia o socorro, mas ele não modificava, né, a sua conduta, ele não modificava o jeito de agressão, de contrariedade que ele tinha com a mulher. Mas o Silas ajudava a mulher, né? Ajudava com as energias fluídicas, então ela ia dando conta de suportar, né, aquela situação. E o Ildeu, ele sentia ódio, né, da esposa e também daquele menino, né, que era o Roberto. Então ele sentia ódio, ele tinha vontade mesmo de acabar. Em compensação, ele tinha uma dedicação extrema com a Márcia e com a Sônia, que eram as duas filhinhas pequenas. Então ele tinha assim aquele carinho especial com elas. E ele pensava em separar da Marcela. Mas ele pensava logo, né, nas meninas, ele pensava logo como é que ele ia fazer essa separação e como é que ele ia ficar separado da Marcela e da Sônia. Então era uma dificuldade muito grande para ele, né, aquela tristeza de pensar que ele pudesse separar e perder as duas meninas, que evidentemente a mãe iria ficar com as crianças, né, e aí ele nem podia ver mais as duas meninas, que era o sofrimento dele. Então, o que acontece? Ele começa, então, a arquitetar uma ideia de eliminar a Marcela, né? De fazer com que a Marcela saísse da vida dele, né? Sebastião Rodrigues, boa noite.
Então ele arquiteta um plano para eliminar a esposa. E ele vai então, né, pensando qual seria, né, a situação que ele poderia fazer para que a Marcela pudesse morrer e aí ele pudesse então ficar com os meninos. E então ele imagina um plano onde ela se sentisse, né, um pouco, ela se sentisse que fosse um suicídio. Então ele arquiteta um plano muito mirabolante, onde posteriormente, depois da morte dela, as pessoas pudessem pensar que a Marcela tivesse suicidado. E aí, então, nesse plano que ele faz, ele pensa assim, bom, que seria um momento ideal para ele fazer isso, era quando ela estivesse dormindo, ele dava então um tiro no peito dela e acabava com aquele sofrimento, né? Porque ele podia ter as filhas e seria uma separação definitiva da esposa, sem contar que ele não seria então culpado, né? Não teria então aquela ideia de culpa, seria considerado um suicídio da mulher. E assim ele foi arquitetando, e evidentemente as sombras, né, também foi fortalecendo ele nesse intento negativo, e ele foi planejando aquela situação para matar a Marcela. Então, na noite que ele planeja, né, falou, bom, hoje nós vamos realizar o intento, é hoje à noite. E ele então prepara, né, a Marcela vai dormir, ele chega da noite e pega a arma, uma arma de fogo, já para fazer o planejado dele. E ele então vai pensando, né, que ele vai fazer isso. Nesse intervalo, o Silas recebe em pensamento a necessidade do socorro na casa da Marcela, né? Então, imediatamente, eles estavam na mansão, vão os três, o Silas, o André e o Hilário, vão imediatamente e rapidamente para a casa da Marcela. E quando eles chegam lá, o Ildeu está colocando o plano em prática. Então, ele pega e faz o seguinte, como ele já estava com a arma em punho, ele prepara a arma e vai até ao quarto dos meninos para trancar a porta do quarto das crianças. E aí ele entrava no quarto dele e atirava na esposa. Nesse intervalo, o Silas chega apressadamente e rapidamente ele retira a menina, a Márcia, né, do sono físico, né? Ela estava dormindo, ele retira ela no corpo perispiritual e assim mostra para ela a situação, né? Que o pai estava com aquela arma que ia matar a mãe dela. E ela volta rapidamente para o corpo, vendo aquela cena, né? Certamente é uma criança de 4, 5 anos, por aí assim, até no máximo 6, ela não fala a idade dela, e ela volta para o quarto quando ele já está quase trancando a porta. E ela volta rapidamente e começa a gritar. E ela começa a gritar, papai, papai, não faz isso não, não atira, não mata ela não mata ela não, né? Então ela pega a Márcia começa a gritar e como ele tinha, né, um apego muito grande para as meninas, ao invés dele trancar a porta, ele abre a porta e entra para ver, né, o porquê que a menina está naquele grito, né, principalmente naquela situação, quase que descobrindo o que era a intenção dele. E ele, então, ela gritando, dizendo, né, que não era para matar, não mata, né, papai? E ele, então, entra rapidamente no quarto e, para acudir a menina, ele deixa a arma, né, na cama da menina. E nisso a Marcela também acorda e vai correndo para ver, né, o que aconteceu lá no quarto da menina. Então, quando ela acorda assustada, asfixiada, né, quase que nesses gritos ferozes, a Marcela entra e vê a arma em cima da cama. Então aí ela fica apavorada, né, assustada, pensando o que foi que aconteceu. Mas naquele momento a Marcela pensa que a situação é com ele. Pensa que ele, que diante da contrariedade, do casamento, da tristeza que ele estava em casa, pensa que é ele que quer se matar. Então ela pega a arma, né, e fala com ele, né, fala assim, olha, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa não, isso é contra as leis, né? E se você quer fazer uma coisa dessa para se ver livre de nós, eu te dou a separação, né? Eu te dou a separação, você pode ser livre para você viver a sua vida do jeito que você quiser, mas não comete o suicídio não, né? Então ela acha que é ele que ia suicidar, né?
Então o Eudeu se faz de vítima, né? E ele então logo em seguida ele diz para ela, né? Não, diante dessa vida, diante desse sofrimento, só duas coisas podem acontecer: ou eu seria o suicídio ou o desquite. E aí então a Marcela descarrega a arma, né? E guarda e acomoda os filhos novamente no quarto. E com as energias fluídicas do Silas, ela então também acaba adormecendo, né? Diante daquela situação, apesar do estresse, ela acaba adormecendo. Mas quando ela adormece, o Silas imediatamente chama ela, né, no corpo perispiritual. E aí, diante daquela situação, ela percebe o socorro que o Silas está dando, mas os três companheiros, e eles então fala para ela, né? Ela começa a pedir perdão, começa a pedir ajuda, porque ela precisava, diante daquela situação triste que ela estava, e ela chorando muito, e ela faz a oração, e diante daquela oração que ela adormece, ela então, estando no mundo espiritual, o Silas começa então a ajudar, a confortar ela, porque aí ela já está mais consciente. O Silas então dá aquele conforto para ela, dizendo para ela que ela tinha forças, que era para ela continuar, que ela ia dar conta de cuidar dos filhos, que ela não ia ficar desamparada e que com o tempo, né, ela ia conseguir um trabalho, e com o trabalho ela ia conseguir ter o sustento do lar, que era para ela ter, né, resistência diante daquela situação e diante daqueles problemas que estavam sendo aparentemente sem solução, que ela praticamente iria, né, imediatamente ser socorrida, que ela não desesperasse, que ela não permanecesse então no desespero nem no sofrimento, porque ela haveria de estar ali, eles haveriam de estar ali ajudando ela. E aí ela fica, né, mais calma, mais tranquila, e diante dessa calma e dessa tranquilidade, ela volta então para o seu sono normal, e o Silas então vai, né, os meninos, tanto o André como o Hilário, já tá doido para fazer perguntas para ela, e eles então saem, né, termina a tarefa deles lá naquela noite, e aí o Silas vai então respondendo para o Hilário mais o André. Eles perguntam por que a Marcela, então, naquela pessoa honesta, aquela pessoa meiga, por que ela é tão odiada pelo esposo? Por que a preferência do Eudeu pelas filhas, né? E não gostava do filho, do Roberto? Por que o devotamento da Marcela ao esposo, que era tão ruim com ela? Que razão era essa? Qual seria os resgates naquela situação? Porque eles, diante daquele problema que estava tendo agora, que automaticamente ia ter uma separação, ela ia passar por um grande sofrimento, e qual a razão de tudo aquilo, né? E aí então o Silas começa então a explicar para ela, né, para eles, né? Boa noite, marido Carmo. Aí o Silas começa a explicar para ela, para eles, né, que era iniciando com o texto de Mateus, no capítulo 19, no versículo 7 e 8, onde Jesus fala, né, afirma, né, sobre a questão do divórcio na terra, que é permitido a nós outros pela dureza dos corações. Aí o Silas já começa dizendo dessa forma, né? E porque ali naquele momento, diante daquela situação que eles estavam vivendo ali, de alguma forma alguém ia acabar cometendo um crime, né? Alguém ia suicidar ou alguém ia matar. No caso, né, ia matar, ia agravar mais a situação entre o casal. E que as brigas eram tão constantes, numa situação tão agravante, que os cônjuges iam ter a deserção dos deveres matrimoniais, né? Que entra no capítulo que Jesus disse, né? Pela dureza dos corações. Então, diante daquela situação, não tinha mais conserto, porque o Eudeu não ia consertar, o Eudeu não ia melhorar, e a Marcela ia viver sofrendo aquelas consequências, e num determinado momento ia acabar tendo uma tragédia naquela casa, como nessa noite o Silas tentou evitar. E aí o Silas diz, né, que o divórcio é compreensível, né, para evitar esses crimes, principalmente o crime de suicídio e de assassinato. No entanto, né, naquela situação, para solucionar aquele problema naquele momento, que era a questão de vida ou morte, né, naquele instante ali. Mas que diante dos casamentos, né, das separações,
que mais cedo ou mais tarde era uma questão de tempo para resgatar os débitos. Seria uma questão de adiar o pagamento, né, da respectiva tarefa, que naquele momento ali se encontrava para que eles pudessem resgatar os débitos deles do passado. E aí então Silas conta para eles a história, né, dos antecedentes deles. Mas aí ele fala para ele, olha, eu vou contar a história só de quando eles foram reencarnados aqui no Brasil. Existe uma história anterior, mas nós vamos pegar somente a história, o Ildeu e a Marcela, quando eles foram reencarnados, né, aqui no Brasil. E quando eles desencarnaram, eles foram socorridos pela mansão. E quando eles foram socorridos pela mansão, eles então tiveram, né, esse compromisso de auxiliar esse casal, uma vez que era a responsabilidade da mansão. E aí ele conta a história, né, que o Ildeu, nessa época que ele foi reencarnado aqui no Brasil, que antecedeu a ida deles para a mansão, o Ildeu, ele era casado. Só que no seu casamento ele acabou deixando, né, diante da sua irreverência, ele acabou seduzindo duas moças que tinham ficado órfãs. Uma tinha ficado órfã um pouco maior de idade e a menor de idade ficou sob a sua responsabilidade. E ele, casado, acabou envolvendo, né, conduzindo essa moça a sua forma de conquista e acabou envolvendo com a irmã mais velha, com a moça mais velha. Não satisfeito com isso, depois de um determinado tempo, quando a mais nova tornou-se adulta, o que ele fez? Ele também acabou tendo, né, um relacionamento conjugal com a moça e pouco tempo depois, na sua irresponsabilidade, ele abandonou as duas sozinhas, sem ter condições. E a gente imagina, né, esse livro aqui foi escrito em 1940 e poucos, então não sei quanto foi a época que isso aconteceu, mas a história, né, estava sendo contada mais ou menos nessa época. Então as duas moças, sem ter condições de sobreviver, sem pai, sem mãe, o recurso delas foram ir para o meretrício. E infelizmente, né, elas tiveram uma vida muito sofrida, uma vida de sofrimento atroz, sem a intenção, porque não era o desejo delas, elas simplesmente foram obrigadas a ir através do que tinha acontecido. Elas perderam as suas vidas também numa vida, né, no meretrício. E o Ildeu, não satisfeito com isso, querendo e continuando com seus desatinos, ele separa da esposa. E quando ele separa da esposa, ele continua, né, essa vida desregrada longe dali da cidade e deixa a esposa sozinha com a família. A esposa, então, diante daquela situação, sozinha, ela acaba tendo um relacionamento, encontra uma pessoa muito boa e essa pessoa, então, ajuda ela e convive com ela, cuidando dela e da vida dela, uma pessoa de coração mesmo, né? Uma pessoa que ela fica feliz diante de um casamento triste que ela teve com o Ildeu. Mas o Ildeu, não satisfeito, depois das aventuras dele, depois de passar muito trabalho, sofrer algumas consequências dos seus próprios atos, adoece e volta para a mesma cidade. E quando ele chega lá, o que ele encontra? A esposa satisfeita, feliz, né? E ele, então, precisando da esposa para ser sua enfermeira. Mas como a esposa já tinha arranjado outra pessoa, o ciúme dobra na sua cabeça e ele queria, então, eliminar aquela vida feliz, aquela vida fiel que a esposa vivia. E qual que é o pensamento dele? Eliminar o marido da ex-esposa. E assim ele faz, né? Ele acaba matando, né, o eleito do coração da esposa dele, que no caso era a pessoa que tinha dado socorro para a esposa dele. Então é nessas condições que depois dos tempos, né, depois que eles desencarnam, é que eles se encontram lá na mansão.
E quando eles encontram lá na mansão, evidentemente, né, nós já vimos que é um trabalho de resgate posterior, não muito fácil, mas quando eles conseguem fazer a reprogramação da reencarnação, eles reúnem todos nesta mesma família, com o compromisso de superar as dificuldades. Então, a Marcela é novamente a primeira esposa, né? A esposa que ele abandonou, a primeira que ele abandona. O Roberto era o filho que era o marido, o segundo marido da mulher. Então, o Roberto era aquele homem, né, que ele matou porque estava, né, com a mãe, com a esposa dele. E por isso que o menino Roberto tinha um cuidado maior com a mãe, queria protegê-la, queria ampará-la, tal qual ele fez quando o marido abandonou a esposa, né, a Marcela. E as duas moças, que era a Márcia e a Sônia, eram as duas irmãs que ele induziu ao meretrício, né, que ele induziu para a vida de sofrimento e de dores. Então, eles agora estavam todos reunidos na mesma casa. A Marcela novamente como esposa, o Roberto como filho, né, que ele tinha matado agora como pai, ele teria que auxiliar e resgatar os sentimentos dele em relação ao sentimento de amor, e as duas meninas, as quais ele tinha um sentimento muito, muito grande com elas, porque elas eram, né, as causas do passado dele, que ele havia gostado, mas que simplesmente pela irresponsabilidade ele tinha abandonado. Então, né, o Silas contando para ele, diz para eles, olha, o Ildeu, diante da sua fraqueza, né, da sua irresponsabilidade, da sua luxúria, ele reincide nas mesmas faltas do passado, porque ele dispensa o lar novamente, ele torna a largar o lar, ele larga os seus compromissos, ele larga os filhos, que, mais uma vez, no dia de hoje, né, ele larga os filhos que ele assumiu o compromisso de auxiliar, de elevar naquele momento que ele, no passado, ele prejudicou. Aí o Hilário ainda fica mais preocupado ainda, né? Fala, bom, mas por que então ele casou com a Marcela se ele não encontrou nela o amor? Qual a razão que ele estava fazendo isso então, né? Se ele não gostava dela, pelo menos pelo compromisso. Aí o Silas faz uma explanação muito interessante, muito grandiosa em relação ao amor. E no finalzinho ele diz, né, que assim, nós estamos longe de adquirir, né, o verdadeiro amor, que o amor sublime, celestial, né, como uma virtude, porque a gente sabe, né, que a maioria dos nossos amores são os amores dos interesses, né, os amores dos desejos, os amores daquilo que satisfaz o nosso interior. Então aí ele explica, né, que a importância da lei da afinidade, da lei da atração diante das experiências, das ligações, do aprendizado, né? E principalmente do sacrifício e dos conflitos. Mas também, em momento algum, ele fala, né, que deixa os recursos, que sempre tem recursos para essa reeducação e para essa liberdade, para que as pessoas possam ter a sua ascensão à glória, né, desse amor divino. Então, quer dizer, nós todos temos as nossas fases, as nossas dificuldades, as nossas passadas lentas, mas nós temos também a bondade de Deus, onde Ele traz para nós, né, as oportunidades da redenção. Mas, infelizmente, naquele momento ali, né, o Ildeu estava caindo novamente na mesma tendência, e é isso que eles não entendiam. Qual a razão dele ter feito isso, uma vez que ele já tinha acontecido essa situação várias vezes. E aí o André pergunta, né? Falou assim, bom, então o Ildeu que está interrompendo esse pagamento da dívida, como é que vai ser ele então? Como é que vai ser a vida dele? Aí o Silas diz, ele está interrompendo sim, porque o compromisso dele era levar até o fim, foi esse o programa que ele realizou aqui. Porém, ele agora está fugindo novamente desse programa. E aí ele pergunta, né? O Hilário pergunta, bom, e a Marcela, o que ela tem a ver com isso? O que vai dar na situação dela? Se ela der conta de cuidar da vida dela, se ela der conta de cuidar do lar, se ela der conta de cumprir com o dever dela, o que o Silas, o que ela vai acontecer com ela? Aí ele diz o seguinte, olha, o Hilário quando ele faz a pergunta, né, e o Silas diz para ele, olha,
se ela der conta de cumprir a missão dela, ela vai estar sim com uma ajuda espiritual muito grande. E nessa ajuda espiritual, ela vai ter condições de ser socorrida em todos os sentidos, porque ela vai trabalhar, o trabalho é sempre abençoado, e nesse trabalho abençoado, as pessoas, a espiritualidade está sempre ajudando, e ela conseguindo cumprir a sua missão de mãe, e não faltando, né, com o compromisso que ela fez em relação aos filhos, ela vai ter atenuado as faltas dela, porque ela vai ter cumprido, né, a tarefa que ela realizou aqui na Terra, que no caso era o compromisso de cuidar dos filhos, era o compromisso de auxiliar o marido, que infelizmente ele desvirtuou. E aí eles perguntam novamente, né, e o Wildeu? Como é que vai ser então o débito dele? Se ela consegue superar isso tudo, como é que fica a condição do Wildeu? Aí o Hilário, então, né, fica preocupado com aquela questão de como que ele haveria de superar aquelas dificuldades. Porque se ele, o Silas diz para ele, olha, o Wildeu vai aumentar o débito dele, porque o primeiro compromisso era de que ele cumprisse a sua missão de ser pai, de cuidar dos filhos e da esposa. Agora, novamente ele cai nesse mesmo erro, né? É a liberdade dele, é o livre-arbítrio. Então, o que acontece? O débito dele vai ser mais extenso, vai ser mais difícil dele cumprir, porque mais uma vez ele fugiu, né? Com a sua inteira liberdade, obedecendo simplesmente aos seus instintos materiais, ele acaba desviando do objetivo. Então, o que acontece? Ele vai ficar com débito ainda maior, porque provavelmente ele ainda ia ter mais problemas, né, com os outros casos que ele haveria de desvirtuar ainda naquele objetivo. Aí o Hilário fica assim pensativo, né, e diz para ele assim, bom, e se a Marcela consegue superar isso, se a Marcela consegue vencer espiritualmente, se ela consegue receber a ajuda e ela e os filhos conseguem estar, né, mais evoluído, então o Wildeu não vai encontrar com eles mais, porque se ela consegue, ela tem um mérito. E o Wildeu ficou para trás. Como é que o Wildeu vai pagar a dívida dele para com a Marcela e os meninos? Né? Era a dúvida do Hilário. Aí o Silas responde para ele, olha, se a Marcela vencer, ela verá que o Wildeu vai ver que o Wildeu vai continuar aqui na Terra sofrendo. E ela vai ver isso. Infelizmente, né, ela vai ver esse sofrimento do Wildeu aqui na Terra. E o Wildeu, infelizmente, num determinado momento da vida dele, quando ele acordar para essa situação, ele vai sentir uma dor muito grande. Ele vai ter recordações, ele vai ter desejos de quitação dos seus reajustes, ele vai ficar pensando nela, ele vai ficar com uma, vamos dizer assim, ficar com a consciência pesada diante de muitas situações, de determinadas posições, porque ele vai perceber, né, onde ele feriu a lei de Deus, onde ele feriu a obra da divindade. Então, o que ia acontecer? A Marcela ia estar no mundo espiritual, mas ela ia perceber o sofrimento dele na Terra somente como uma lembrança. E o Wildeu ia ficar aqui na Terra, né, naquela melancolia, naquele desejo de ter uma pessoa boa, de cuidar dos filhos, mas distante daquela situação que ele mesmo provocou, porque ele ia sofrer as consequências dos seus próprios atos, infelizmente pela sua própria fraqueza, né? E aí, então, né, o Silas continua dizendo, né, que o Wildeu, naquele momento, que não ia ter, né, as condições de novamente estar com a Marcela, com o Roberto, com a Sônia e com a Márcia, porque elas já estavam mais evoluídas, se elas conseguissem o cumprimento da missão dela, e elas estavam numa sublimação maior. E o Wildeu, se ele quisesse novamente ver os quatro, né, no caso as duas meninas, o Roberto e a Marcela, ele ia ter que fazer um esforço muito grande. Ele tinha que reunir forças, ele tinha que desejar essa união e ele tinha que possuir uma consciência muito digna e muito sublime para que ele pudesse encontrar com eles novamente.
Então, o que quer dizer? Que aquelas pessoas que estavam ali junto com ele na oportunidade do resgate, ele perdeu a chance. Então, o que ia acontecer com ele? Se novamente ele lembrasse daquela situação, lembrasse dos filhos, lembrasse da esposa e quisesse novamente ver a esposa e os filhos, então o que ia acontecer? Infelizmente, ele ia sofrer muito para que ele pudesse, né, encontrar com eles novamente. Ele vai ter que lutar muito, ia ter que trabalhar muito o seu interior, a sua consciência, para que ele pudesse alcançar a oportunidade de encontrar com a família, né? E para isso ele precisava de estar nas esferas superiores, adquirir condições para ele estar, né, nas esferas superiores, porque somente através dessas condições é que ele haveria de encontrar a felicidade ou alegria, né, de rever aquelas pessoas que estava ali dentro do seu lar, com sentimentos renovadores, e simplesmente ele fugiu, né, daquela situação. Aí então, né, eles terminam aquela missão ali, eles explicam para eles, terminam aquela missão, vão novamente para a mansão, e quando eles chegam na mansão, as perguntas estavam fervilhando, né, na cabeça do Hilário e do André. E diante daqueles casos que eles acabaram ali de auxiliar, eles continuam, né, o questionamento. E aí o Hilário logo vai perguntando. Bom, diante é o capítulo 15, né, que ele vai falar. E esse capítulo, eu vou ver se vai dar tempo, porque parece que o tempo agora é só 1 hora mesmo. Mas eu vou ter que ler uns pedacinhos, porque vai falar de assuntos que hoje em dia a gente tem até dificuldade para focar. Mas eles começam então a fazer uns questionamentos, né, sobre a questão daquela ligação do Roberto com a mãe. Aí o Hilário pergunta, né, já parte para o campo da ciência, e ele pergunta, bom, será que naquele caso da Marcela mais o Roberto, não seria então um caso que Freud estudou e designou como o complexo de Édipo, né, que na ciência a gente sabe, né? Aí o Silas vai explicar para ele, né? E ele diz para ele, olha, que o médico austríaco, ele teve assim, um respeitável conhecimento, porém, ele esqueceu que diante todas aquelas situações que ele estudou, tinha a questão da reencarnação, né? E aí ele diz o seguinte, que a Marcela e o Roberto não poderiam trair a condição de mãe e filho e as simpatias carreadas do passado e do presente, tanto quanto Ildeu, Sônia e Márcia não conseguiriam fugir à predileção que os ligava ao passado. O problema é de afinidade de estrutura essencial, afinidade com as dívidas existenciais e de resgate. Então ali ele está dizendo, né, que aquela situação que o pai estava com a ligação com as filhas era uma questão de afinidade, que naquele momento ali, naquela situação, ele não tinha como exteriorizar os sentimentos que ele teve no passado em relação a elas. A mesma coisa acontecia com o Roberto, que ele também não tinha esse sentimento para com a mãe, mesmo quando eles estivessem, né, na idade adulta. Eram simplesmente companheiros, né, que a vida ensinou, que deu, e o respeito entre mãe, pai e filhos, né? E aí, então, o Silas continua explicando para eles que Freud, se ele tivesse compreendido a reencarnação, ele teria colocado, né, assim, de uma forma diferente as lições que ele aprendeu. E se ele tivesse tido, né, um aprofundamento em relação à questão da reencarnação, ele não teria direcionado tanto os estudos dele somente para um tipo de direcionamento, né, que foi no caso da libido. E aí eles continuam nessa mesma linha, e ele então pergunta, né, sobre justamente essa tese da libido. Por que como é que ele poderia explicar essas questões aqui nos seres viventes? Porque diante de tudo que eles tinham visto, principalmente na questão do Ildeu, ele então queria entender, né, essa questão.
E o Silas explica, né, que assim, são muitos labirintos na alma humana, mas explicar nesse campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. Então, assim, o Freud ligou muito direcionado para essas questões eróticas e esqueceu de observar a questão mais sublime, que seria a questão da afetividade e a questão da alma. Então, ele coloca aqui para nós, né, que nós não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois teríamos tão insensatos como se a gente pudesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada à fenda de um telhado. Então, ele coloca aqui para nós, né, que a dificuldade para a gente compreender essa questão que Freud colocou como tudo direcionado para o sexo e que realmente não é, e que isso é apenas uma fresta pequenininha diante, né, do nosso conhecimento, diante da natureza humana, diante da formação dos seres humanos, que tem outros objetivos ainda muito maiores. E aí, então, né, o Hilário pergunta, né, fica muito preocupado com essa questão, e eles continuam a conversação sobre isso, e o Hilário, então, pergunta, bom, então, como é que a gente destina, então, a questão da sexualidade? É somente para gerar os filhos? E aí o Silas diz, né, Hilário, meu amigo, na terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Então, quer dizer, os sentimentos, né, vai muito mais do que isso, né? O dever, né, aqui na Terra não é designado apenas pelo sexo masculino ou feminino, né, que tinha coisas muito superiores, muito mais profundas dentro desse sentido, né? E aí ele coloca, né, pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma em si aperfeiçoa, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos assim o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Então, o prazer não se dá apenas, né, simplesmente pelo prazer sexual. Ele coloca aqui para nós, né, que existe prazer em todos os sentidos, em todos os momentos, o que leva, então, em conta que a questão sexual é uma pequena fresta, né, como ele diz, uma pequena fresta da luz solar. E aí ele coloca para eles, né, um exemplo maior, que ele diz o seguinte, ó, o próprio Cristo, nosso Senhor, né, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que sendo como o mestre inesquecível, um contrato de coração para coração. Então, né, ele coloca como um exemplo final da questão dos sentimentos mais puros, de ligação afetiva, independente da questão sexual, ele mostra para nós a questão de Jesus, né, dizendo que escolheu os apóstolos, que eram umas pessoas que ele amava de coração, e que era, né, aquelas pessoas que auxiliou na obra da abnegação e desse sacrifício aqui na terra, né? Então, ele continua dizendo, né, que essa sublimação é uma experiência emotiva entre as criaturas, né, que é simplesmente atos que sublima, e não apenas, né, como a questão humana totalmente, como o Freud colocou. E ele continua dizendo, né, o sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro e não podemos relegar a imunidade, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais. Porque muitas vezes as pessoas colocam isso, né, e às vezes a gente percebe isso muito bem nas questões religiosas, de que o sexo é algo sujo, é algo ruim. Né? Então ele diz, não, é um altar de puro amor, porque nesse sentido, né, é uma realização, uma satisfação em todos os sentidos. E aí o Silas pergunta novamente, né, o André pergunta, né, como que querendo saber mais sobre aquelas questões, e o Silas, logo interessando, ele diz para eles, olha,
Como é que faz a questão deles sobre as questões dos homens e das mulheres que separam, que pelos prazeres elas ou eles, né, simplesmente desistem da vida e do compromisso. Aí o Silas responde para eles o seguinte: olha, homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulher que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos, quando os não assassinam covardemente, tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais que não raro se situam os passos das sendas tenebrosas do crime. Todas essas faltas acompanham o espírito além da armadura da carne que a morte consome. Então, né, todas essas atitudes que cada um de nós, sejam eles homens, mulheres, que utilizam desses prazeres materiais, dessa satisfação material, fugindo da sua responsabilidade, muitas vezes até do sacrifício, infelizmente, né, o preço é muito alto a ser pago, né, porque tudo isso vai ser registrado nesse corpo perispiritual que nós vamos carregar. E aí, então, né, o André pergunta, bom, mas como é que pode, né, essas questões todas acompanharem aqui na Terra? Né? Ele pergunta se todas essas questões, as mulheres que rejeitam, o que vai acontecer com elas? E o Silas, então, explica, né, como elas não vão resgatar. Claro que vão, né, porque cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado da corrente da vida, em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertamos valorosos serviços do reajuste. Veja bem, eles tinham acabado de ver uma situação extremamente constrangedora, né, em relação ao Ildeu, deixando os seus deveres para que ele tivesse a sua própria existência. E explicou para eles, olha, a dificuldade vai ser essa, né, na existência dele. E aí, então, né, ele explica para eles qual é a responsabilidade. Se o homem é responsável pelas meninas, como é o caso do Ildeu, a irem para o meretrício, infelizmente, ele vai ter, né, uma vida muito sofrida, porque ele vai ter que resgatar aquelas meninas daquele sofrimento, porque ele precisa de dar para elas a responsabilidade, o compromisso para elas viverem numa vida mais equilibrada. E é por isso, né, que ele coloca todas as responsabilidades, seja elas do homem ou da mulher, dos atos praticados, eles vão ter, sim, todos nós temos que resgatar em relação a isso, porque o que nós fazemos as pessoas sofrerem, nós vamos, infelizmente, sofrer as consequências e ter que resgatar aqueles débitos. E aí ele continua falando, né, desencarnando com o remorso da traição praticada, quanto mais luz se lhe faça ao entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-lo ao abismo a que ele se arrojou. Então, quando uma pessoa, né, provoca o sofrimento de outra, joga ela num sofrimento atroz, seja ela de ordem moral, espiritual ou até mesmo econômica, o que acontece? Cada um, seja homem ou seja mulher, ele vai ter sim que resgatar, auxiliar para que a pessoa volte à sua normalidade, volte ao seu crescimento, à sua melhoria, para que ele pudesse seguir uma vida, né, mais correta. E aí, nisso, ele continua colocando, né, o Hilário pergunta, né, na perseguição aos prazeres do sentido, nós costumamos armar as piores ciladas do coração. Porque às vezes a gente pensa, eu tenho a liberdade, eu preciso eu tenho os meus direitos, eu tenho a minha liberdade. Mas a gente tem que saber das consequências também dessa liberdade, né? Nós temos que saber da responsabilidade que nós temos com aquelas pessoas que estão ali sobre a nossa guarda. E é isso que ele coloca. Infelizmente, essas ciladas do coração levam, às vezes, a pessoa a um sofrimento terrível, chagas, nódoas, que no mundo espiritual fica difícil de melhorar, né, de resgatar. Porque, às vezes, a outra pessoa, se ela conseguir superar, então é como no caso do Ildeu, se a Marcela conseguisse vencer, eles iam ficar bem distantes, né, uns dos outros. E aí ele, continuando a sua explicação, ele diz, né, os delinquentes do sexo que operam o homicídio, o infanticídio, a loucura,
o suicídio sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios e são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia de sensibilidade precoce, da obsessão enquistada, de câncer infantil, das enfermidades nervosas de variadas espécies, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo o cortejo de males decorrentes do trauma perispíritico que provoca desajuste nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação, até que, nessa angústia, nessa dificuldade toda no mundo espiritual, eles possam resgatar. Então, ninguém fica, isento da questão dos seus compromissos e da responsabilidade que provoca quando, de alguma forma, desequilibra as pessoas, leva as pessoas ao sofrimento, E, infelizmente, a gente percebe o quanto isso é complicado, porque a gente não sabe o que possa ter acontecido dentro do coração da pessoa. E aqui ele cita, o texto do Evangelho de João, no capítulo 8, no 34, quando ele diz: todo aquele que comete o mal é escravo do mal. Porque ele tem, sim, que fazer aquele resgate, Bom, já uma vez que eles já estavam sentindo, aquela conversação, o André, então, pergunta sobre a questão, E ele diz: e sobre a questão da inversão, Por que acontece essa questão da inversão dos sexos? E aí eu vou ler porque a gente sabe que são questionamentos que hoje em dia, às vezes, a pessoa pode interpretar mal. Então, eu vou ler o pedacinho aqui que ele fala, que é o Silas que está falando para eles, Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas no campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furta-lhes o direito e, cometendo abusos em nome da sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio da sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. São palavras de Silas, Nós não vamos nem questionar e muito menos vamos comentar essas questões hoje em dia que são tão complicadas para a compreensão de todos nós, Então, são as palavras do Silas. E aí ele continua falando, E o Hilário, então, pergunta, E a questão dos casais que não têm filhos, Que evitam os filhos e usam os anticoncepcionais? O que acontece? Qual que é o trabalho, qual que é a responsabilidade deles? Aí o Silas responde: se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiantam realizações sublimes, às quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável da nossa regeneração. Ele não fala que é proibido, Simplesmente é compromisso adiado, porque se não tem esse compromisso agora e se a razão é simplesmente porque não quer, então, infelizmente, em outros momentos, ele vai, de alguma forma, receber esses filhos, sim, nesse acolhimento do seu lar. Somente ele está adiando, o seu compromisso. Aí a outra pergunta é sobre o aborto. Então, o aborto provocado. Qual seria, então, a situação do aborto provocado? E é tudo aquilo que nós conhecemos, É falta grave. Será melhor dizer crime.
arrancando uma criança ao seio, ao materno seio, é um infanticídio, confesso, né? E a pessoa que faz isso consciente, ele diz aqui, né? Conscientemente, quando ela quer fazer isso, né? Geralmente nessas dolorosas enfermidades, numa outra existência, né? A mulher que provoca o aborto, às vezes, ela, claro que deve ter alguns atenuantes, mas infelizmente, de alguma forma, ela vai sofrer algumas enfermidades. E ele cita aqui essas enfermidades, né? Ela vai ter, no futuro, a meretrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos aos quais, muitas das vezes, desencarna, demandando ao além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Então, né, mais uma vez, a gente sabe que nada nesse mundo fica sem a sua reparação, né? Nada é proibido, mas a consequência é muito séria. Aí acho que vai dar para terminar. E aí, né, o Silas, né, pergunta, né, eles perguntam, bom, e como é que se faz, né, a recuperação desses lamentáveis acidentes dessas ordens, de tudo isso que a gente leu aqui, né? E aí o Silas explica para eles, falou assim, olha, imagine vocês, né, uma matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o olheiro se utilizará dela para a modelagem do vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de fruto almas que viciaram a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos, torturados e infelizes da sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia que acabará reconquistando ao preço do sofrimento e trabalho justo. E diante dessas informações, né, que eles receberam sobre esses temas que eles colocaram, né, claro que assim tem um sentimento mais profundo dentro do contexto, mas nesse último capítulo nós não vamos aprofundar, porque são questões ditas lá num passado muito, muito remoto, né? E a gente hoje em dia as questões são discutidas de forma diferente, são entendidas de forma diferente, e com certeza a espiritualidade ela está atenta e induzindo a cada um de nós, né? Não somente na questão religiosa, mas na questão da ciência, na questão prática das situações que cada um tem aqui na vida, né? Aqui na Terra. Então, são questões, né, de muito sérias que a gente tem que refletir, sim, né? Mas sabendo que em cada situação, seja ela a mais simples, ou seja ela a mais grave, nós vamos ter sim que fazer a reparação no plano espiritual. Nós vamos ter sim que ter, né, a nossa reação diante das ações praticadas, porque na lei de Deus não fica sem pagamento. Aquilo que nós fazemos para o bem, nós recebemos em dobro, mas infelizmente aquilo que nós fazemos, infelizmente, para o mal, nós também temos a consequência séria, né, dos nossos atos, né? Bom, esse é o capítulo 14 e o 15, e se tiver alguém quiser fazer algum questionamento, ainda nós temos um tempinho. Quiser fazer alguma pergunta, acho que a pergunta sai aqui na minha tela. Se alguém quiser perguntar, tiver alguma dúvida, mesmo que seja dos capítulos anteriores, nós estamos aqui para buscar nos livros a resposta dos questionamentos. Então, parece que não tem ninguém, né? O tempo do Google parece que está em cima da hora também. Nós agradecemos a Deus esse momento, agradecemos os espíritos amigos que nos acompanharam, que nos inspiraram, que trouxeram para nós a proteção e principalmente a inspiração para o conhecimento desse texto do livro, e que todos nós possamos nesse momento pedir a Jesus
que derrame as suas bênçãos sobre o nosso planeta, sobre as dificuldades de cada um de nós, nos nossos lares, nossos familiares, nas pessoas que passam pelo sofrimento, principalmente daqueles que nós conhecemos, que vimos aqui nesse livro, nessa noite de hoje, que Jesus possa abençoar, possa dar força, dar a compreensão e dar prosseguimento à sua caminhada na sua trajetória. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e o nosso agradecimento a todos vocês que participaram aqui, que teve a paciência de nos ouvir e o nosso muito obrigada.